A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, AIG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias
com um prêmio somado de mais 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais, em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo. E sim, aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora à nossa live com uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz e a tua graça, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @G1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer agora uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Espírito Santo do Senhor Deus e para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e também o sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação,
libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer um sorteio agora de mais uma oração para dar início ao sorteio dos 20 números dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora... e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho, para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Hoje de número par. Par? Ímpar? Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número ímpar, 7. E rebanho de número 8, par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. E o livro sorteado é o livro de João, 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de 3 João contém um capítulo com 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor. E o rebanho é o rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro para meditação, o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos.
capítulo 15 do livro de Romanos. Capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Romanos contém 33 versículos. A imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois todo mundo outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e de número 15 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao livro, o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. E o capítulo é o capítulo 5 do livro de João. Capítulo 5 do livro de João contém 47 versículos. Jesus explica a sua missão. Versículo 19, 20, 21 e 22. Então, lhes falou o Senhor Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Jeremias. Capítulo 5 do livro de Jeremias contém 31 versículos. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Davi volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e que eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta aos teus olhos? Tu feriste e não lhes doeu, consumiste os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, não apenas os pobres são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos. Ameaça contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, porque cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza está desamparada e Ascolon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando e que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento, e que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 65. Denúncia de número 65. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 65. Muita atenção. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que nas igrejas do Senhor Deus, todos os altares deles necessitam de comer alimentos, beber água, dormir, e eles também se movimentam, tendo cada um deles vida própria. E atenção, pois esses altares do Senhor Deus também sabem que não é permitido ter palavras, atividades, atitudes, sem comportamentos que sugerem ou afirmam que a palavra do Senhor Jesus o Cristo foi mentira ou que ele é um mentiroso. E muito cuidado, pois saiba que seu segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada tiver uma única dessas condutas que afirma ou sugerem que o Senhor Jesus ou Cristo mente ou que ele é mentiroso, a Bíblia Sagrada e nós das 12 igrejas virtuais afirmamos que todas as pessoas que dizem que desse segmento religioso, ou que esse segmento religioso é deles, vão receber todas as pragas e maldições. Leia e examine com muita atenção e cuidado os livros de Mateus 15, Mateus capítulo 23, Apocalipse capítulo 22, com foco nos versículos 18 e 19, e Apocalipse capítulo 3. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentira, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 26 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor Deus dos exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, essas vidas que estão junto conosco em um só espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para serem igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler
todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Números, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. E o capítulo é o capítulo 32 do livro de Números. Capítulo 32 do livro de Números contém 42 versículos. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Nira, Esbom, Eliale, Zebá, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. O sorteio do capítulo do livro. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 13 versículos, que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este aos apóstolos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-lhe bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Senhor Deus do Evangelho de Cristo, para, em benefícios da vossa fé, confirmar-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estavam convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. O sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo é o capítulo 23 do livro de Jó. Capítulo 23 contém 17 versículos. Jó deseja apresentar-se perante o Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exportaria ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Um sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Miqueias, 7 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio capítulo do livro de Miqueias. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias contém 20 versículos. A corrupção moral de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai de mim, porque estou quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindina. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o qual, e a fase diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que um sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. O último rebanho é o rebanho de 17 ímpar e rebanho 18 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. E o capítulo é o capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos. O Senhor Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Atendei agora, ricos, chorais lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos cefeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 60. Denúncia de número 60. Glórias ao nosso Senhor Deus. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigos como maldição em todos que dizem ser dela ou que elas é deles. Examinem Apocalipse 2, 18 a 29, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações
São numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis, membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo é o capítulo 7 do livro de Amós. Capítulo 7 contém 17 versículos. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhoto ao surgir ao rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois das findas das ceifas do rei. Tendo elas comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como substituirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorara a herança do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Juízes. Capítulo 3 do livro de Juízes contém 31 versículos. Povos pagãos no meio de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estas nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes de filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Amate. Estes ficaram por eles o Senhor, por Israel a prova, para saber se daria ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio de mais um livro da Bíblia Sagrada. E o livro é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17. Capítulo 17 contém
18 versículos, que diz assim: a herança da meia tribo de Manassés, versículo 1, 2, 3 e 4. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, a qual era o primogênito de José, Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era um homem de guerra, teve Gileade e Bassã. Os mais velhos de Manassés também tiveram sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, meu filho de Efer, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas as filhas, só filhas, cujos nomes são estes: Maalá, Noa, Ográ, Milca e Tirsa. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de José, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nós desta herança no meio de nossos irmãos, pelo segundo a Tito do Senhor. Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. E o capítulo sorteado do livro de Isaías é o capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Isaías contém 30 versículos. A parábola da vinha má. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outreiro fertilíssimo. Chachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lugar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e o homem de Judá, julgai-vos peço, entre a mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito. E como esperado, eu que dessas uvas boas veio a produzir uvas bravas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo sorteado é o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Contém 21 versículos. O júbilo no céu. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram ao Senhor Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos, das Escrituras Sagradas.
Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro da Bíblia Sagrada é 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmão, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 9 do livro de Lucas. Capítulo 9 do livro de Lucas contém 62 capítulos, que diz assim: as instruções para os 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino do Senhor Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que andartes, ali permanecei e dali saireis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais
um livro de Naum, 3 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Ninive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubos, e de que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da ganância, da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Judas contém um capítulo com 25 versículos. A profecia apostólica, exortação. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. A revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais oferecem. Denúncia de número 62. Denúncia de número 62. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco no versículo de 1 a 3, e como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro, o culto é então mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento de fé espiritual religioso
em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e receba um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 23 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 15. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de João, capítulo 5. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 5. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Números, capítulo 32. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Jó, capítulo 23. Número 14, Miqueias, capítulo 7. Número 1, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Número 18, Amós, capítulo 7. Número 9, Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Número 12, Josué, capítulo 17. Número 2, Isaías, capítulo 5. Número 3, Apocalipse, capítulo 19. Número 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 5, Lucas, capítulo 9. Número 13, Joel, capítulo 1. Número 4, Naum, capítulo 3. E número 7, por último, Judas, capítulo 1. Glória ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir conosco nas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na @ig 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @igrejas benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar no nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas
em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Perdão. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live, que todos possam ser muitíssimos abençoados e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.